Que bom ter a sua companhia aqui em mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, seu programa que vem trazendo um percurso pelas catequeses de São João Paulo II sobre o amor humano. O plano divino para o amor humano é a Teologia do Corpo. Vale muito a pena conhecer esse tesouro, pode mudar a sua vida assim como mudou um dia a nossa vida, para a gente conseguir, mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas limitações, viver um pouquinho melhor o amor de Deus na nossa vocação. A gente entra agora no último ciclo, é o 6º ciclo de catequeses da Teologia do Corpo. Se você perdeu os outros programas, se você quer começar a estudar a Teologia do Corpo do início, então procura na playlist da Web TV Sementes do Verbo, Web TV SDV, e lá você vai ter a lista de todos os programas da 2ª temporada e também vai poder rever, caso você ainda não tenha tido acesso, a 1ª temporada do Teologia do Corpo Seed by Seed, que é o livro, que é o precursor das catequeses da Teologia do Corpo, que é o livro Amor e Responsabilidade, do então ainda bispo Karol Wojtyla, lá da Polônia, né? E a gente hoje vai então entrar no último ciclo. É o ciclo mais pastoral, mais concreto, mais vivencial da Teologia do Corpo. A lei da vida como herança. É o ciclo que vai falar sobre fecundidade e vida. Ele se encaixa no contexto maior da Teologia do Corpo, porque a gente viu na primeira grande parte os 3 primeiros ciclos. O princípio, a redenção do coração e a ressurreição da carne, ou seja, o corpo humano, a pessoa como ele era antes do pecado original, aí o pecado e a redenção do coração, o 2º ciclo, e no 3º ciclo aquilo que o nosso corpo será, a nossa vida futura na eternidade. Depois a gente entra na 2ª grande parte, onde a gente tem a vocação, seja para a continência, ou seja, a sexualidade guiada para o reino de Deus, diretamente para a comunhão com Deus, ou então a sexualidade guiada para o matrimônio. E aí, nesse contexto, a fecundidade e a vida, como o grande fim do sacramento do matrimônio. Nesse ciclo, especificamente, São João Paulo II não vai trazer passagens bíblicas, como nos outros, de referência, mas ele vai trazer uma palavra do magistério da Igreja, do Papa Paulo VI, São Paulo VI, a partir da sua encíclica Humanae Vitae, ou seja, a encíclica sobre a vida humana. Vale a pena a gente fazer uma introduçãozinha para você entender o porquê de falar sobre isso. A encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, foi divulgada no dia 25 de julho de 1968. Foi exatamente no contexto do boom dos anticoncepcionais, quando começava nos Estados Unidos e depois iria se espalhar a cultura hippie, a cultura do faça amor, não faça guerra, 1969 Festival de Woodstock, né? A pílula anticoncepcional como a grande revolução na sexualidade e a promessa de libertar a mulher do fardo da maternidade. E tinha também a discussão sobre o crescimento excessivo da população mundial, com as questões que eram levantadas de que faltaria comida se a população continuasse crescendo naquele ritmo, né? Então, vários demógrafos norte-americanos e até alguns europeus também escreveram alguns documentos dizendo sobre esses riscos. Então, esse é todo um contexto histórico que é importante a gente ter noção para que a gente possa entender por que essa temática num documento papal entrou na história. Exatamente. Com os anticoncepcionais crescendo e as pessoas questionando a igreja, e aí, podemos usar a pílula anticoncepcional ou não? Podemos ou não podemos? O Papa Paulo VI reúne uma equipe de especialistas de diferentes áreas, teológica, médica, filosófica, enfim, reúne uma equipe de especialistas para estudar sobre esse assunto e fazerem um parecer. E é interessante saber do contexto por trás dessa história. A maioria dessa equipe
escreveu já uma encíclica, um documento mais ou menos pronto, dizendo, com seu embasamento, que sim, a igreja deveria se abrir à modernidade, porque agora o homem tinha saído do campo para a cidade grande, então as famílias precisavam ser menores, porque os espaços eram menores, a mulher se emancipou, então ela precisava se libertar da maternidade para poder trabalhar e tudo mais. E uma minoria de três pessoas, escreveram um outro parecer, discordando desse parecer da maioria dessa comissão técnica. E o Papa Paulo VI recebeu os dois. Nesse outro parecer, essa equipe dizia que aceitar a contracepção seria ir contra o plano procriador de Deus para o ser humano. O Papa Paulo VI leu os dois documentos, estudou e ele ficou com o parecer da minoria. Porque, afinal de contas, a verdade não se faz por maioria. A verdade não é uma democracia. Nós podemos combinar aqui de fazer uma coisa totalmente errada, mas vai continuar sendo errado, não é? Porque todos nós achamos que é certo, que aquilo vai passar a ser certo. E o Papa Paulo VI, então, lançou a Humanae Vitae contrariando todas as expectativas, que achavam que a Igreja Católica, que era a única que ainda não tinha se aberto à modernidade da contracepção, que finalmente agora a Igreja seria moderna e responderia aos anseios do homem e da mulher modernos. Só que a Igreja fez justamente ao contrário. Se você reparar, todas as denominações, inclusive cristãs, aceitam a contracepção, o uso de preservativa, pílula, a laqueadura, muitas aceitam até o divórcio e novas uniões, mas a única nós somos literalmente a voz que clama no deserto. E por que a igreja faz isso? Porque ela é conservadora. E aí você pode pensar assim, mas então conservador é ser retrógrado, é ser ruim. Não. Ela conserva, ela preserva da podridão, da corrupção, o depósito da fé que foi confiado a ela. Nesse ciclo, o Papa São João Paulo II vai citar várias vezes a Humanae Vitae, que foi e que é até hoje a encíclica mais polêmica da história da Igreja. Só para você ter uma ideia, o Papa Paulo VI foi tão atacado, mas tão atacado ao falar sobre a sacralidade da vida humana, porque a Humanae Vitae é isso, Humanae Vitae significa sobre a vida humana. Ele foi tão atacado, mas não só pela mídia secular, mas pela própria igreja, por membros da própria igreja, inclusive do alto clero, que vieram em cima disso. É um absurdo, isso é impossível hoje em dia a gente conceber um mundo sem a pílula, sem o controle da natalidade. E aí a gente vê agora, anos depois, São João Paulo II, aqui a gente está em 1984, São João Paulo II, né, nesse final, porque ele começou em 78, a Teologia do Corpo, 79, mas só terminou, né, esse finalzinho, em 1984, a gente vê São João Paulo II fazendo todo esse percurso para chegar onde Paulo VI queria. A encíclica Humanae Vitae é dessa finurinha assim, a Teologia do Corpo, toda uma explicação para poder chegar e corroborar o ensinamento perene do magistério da Igreja. São João Paulo II começa citando a Humanae Vitae, capítulo 11, parágrafo 11. Deus dispôs com sabedoria leis e ritmos naturais de fecundidade que já por si mesmos distanciam o suceder-se dos nascimentos, mas, chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela sua doutrina constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida.
E ele continua: essa doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável, é importante estar atento a essa conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Então, a Almanevita já vem trazendo diversas questões que a gente vai aprofundar um pouco agora, mas ele já fala dessa conexão inseparável dessas duas realidades, a realidade unitiva e a realidade procriativa. Fala da questão da lei natural, e a gente vai entender um pouquinho o que é lei natural, não significa que é a lei da natureza. Às vezes a gente é levado a crer e a olhar um pouco por essa realidade. E ele continua, indo para o número 12 da Almanevita. Na verdade, pela sua estrutura íntima, né, sua estrutura interna, a sua base, o ato conjugal, ao mesmo tempo em que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, o unitivo e o procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido do amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade e maternidade, é claro. Nós pensamos que os homens do nosso tempo estão particularmente em condições de aprender o caráter profundamente razoável e humano deste princípio fundamental. Ou seja, o próprio Papa São Paulo VI escreve dizendo que ele sabe que o homem, a humanidade, é capaz de compreender com profundidade tudo isso que está sendo dito aqui na encíclica e que sempre foi ensinado pela Igreja. O Papa São Paulo VI não estava trazendo algo de novo, ele estava trazendo algo que estava sendo modificado pelas novas ideias, pelas questões que queriam empurrar a goela abaixo, né, entre aspas, um termo que se usa, mas dizendo e reafirmando tudo aquilo que a Igreja sempre ensinou, que esse ato conjugal, vejam, basta a gente olhar para trás e ver toda a realidade do matrimônio. O que está inserido ali na realidade do masculino, do feminino, do homem e da mulher, da sua integralidade de corpo e alma? Não tem como agora, e o Papa São Paulo VI foi profético, né? Como a Igreja sempre é, porque não é ela que é profética, mas é o Espírito Santo que age sobre ela, disse que se, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais fossem de fato assumidas o seu uso pela sociedade, as mulheres corriam o risco de se tornarem meros objetos de prazer nas mãos dos homens. E foi o que acabou, infelizmente, acontecendo por conta dessa desvinculação da realidade do amor com a realidade do ato conjugal, né? A realidade que une e é a realidade que fica aberta à procriação, que fica aberta à vida. Então a gente vê São João Paulo II já trazendo essa grande verdade do ato conjugal. Esses dois aspectos inseparáveis. Pela lei natural, ou seja, a lei criada pelo próprio Criador e inscrita no coração dos seres humanos, a gente pode constatar, o homem é capaz de perceber isso, que existe no amor entre o homem e a mulher o aspecto, a dimensão unitiva, ou seja, o ato conjugal ele existe para unir mais o casal, para demonstrar o amor. Como a gente chegou até a ver, ele é uma renovação do casamento. Você recebe aquela outra pessoa como um dom mais uma vez, então você renova isso. Assim como em cada missa, pela Eucaristia, se renova o mistério da paixão e ressurreição de Nosso Senhor. Jesus Cristo não morre de novo, eu não me caso de novo, mas o mistério de amor é renovado pelo corpo e o sangue de Cristo, da mesma forma que o corpo do homem e da mulher, quando se unem, o amor é renovado. Então, o ato conjugal existe e ele naturalmente aproxima, une mais o casal,
alimenta o amor, mas ao mesmo tempo ele também tem esse potencial de criar vida, de gerar vida nova, de procriar, colaborar com Deus na criação. E hoje em dia parece que é um absurdo, né? A gente falar que sexo faz filho. As pessoas esqueceram disso, porque a gente vive num mundo tão esquizofrênico em que a gente vê os dois extremos. A gente vê, de um lado, a contracepção, então a pessoa que quer aniquilar, bloquear a sua fertilidade a qualquer custo, com pílula anticoncepcional ou outros componentes químicos, implante, injeção, ou então barreira, como a camisinha, ou então amputação mesmo, que é a laqueadura, a vasectomia. Então, de um lado a gente vê o sexo sem filho e do outro lado a gente vê filhos sem sexo, a partir de técnicas de reprodução assistida para corrigir muitas vezes uma fertilidade que a mulher bloqueou lá atrás e chegou num ponto em que ela já está com problema de infertilidade. Então a gente vê nesse mundo esquizofrênico esses dois extremos e no meio a virtude, a lei natural. A gente compreender que existem períodos fecundos e infecundos naturalmente. Deus já criou o mecanismo da fertilidade, que no homem é um mecanismo linear e na mulher é um mecanismo cíclico. Então, só em alguns momentos a mulher é fértil, então aí, de fato, a fertilidade conjunta pode acontecer. Como nós não seremos capazes de, com a inteligência que Deus nos deu, percebermos, aprendermos sobre isso e podermos utilizar isso de uma forma condizente com a nossa dignidade humana? Essa contextualização leva a uma realidade que era uma grande preocupação do Papa São Paulo VI, quando escreveu o Humanae Vitae, foi de trazer para esses homens, né, para essa humanidade que seria capaz de compreender todo esse mistério, tudo aquilo que poderia ser vivido a partir e com uma paternidade e uma maternidade responsáveis. Toda essa realidade do encontro conjugal, da vivência conjugal, vivida naturalmente, e quando a gente fala que vivida naturalmente, às vezes a gente pode ser levado, como eu comentava há pouco, sobre é natural. Às vezes a gente diz que é natural muitas coisas que não são naturais, né? Bloquear a geração de uma vida não é natural. Você espaçar, e o Papa São Paulo VI, e a gente vai comentar daqui a pouquinho, os nascimentos dos filhos, por alguma razão séria e de acordo com a moral da Igreja, é perfeitamente possível. Isso aí não leva a nada. Mas quando se fala de lei natural, se fala daquilo que está inserido na natureza das coisas. Qual é a natureza de uma macieira? É dar goiaba? A natureza de uma macieira é dar maçã. A natureza de um animal é viver segundo os seus instintos, porque ele não tem a capacidade de usar a razão como o ser humano tem. Então, isso diz respeito à lei natural, porque está inscrita na natureza das coisas, da forma como as coisas foram criadas. E se a gente consegue perceber que essas realidades estão conectadas à natureza das coisas, a gente consegue perceber que há uma ordem, há um ordenamento por detrás dessa lei natural. Um ordenamento que mantém tudo funcionando de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua criação. Porque se não houvesse esse ordenamento por trás dessa lei natural, em algum momento alguma coisa ia sair errado. Um cachorro ia começar a pensar, uma bananeira ia começar a dar goiaba, porque esse ordenamento se perderia. Então é fácil da gente perceber, com exemplos bem simples e singelos, e aqui a gente não está falando de plantas nem de animais, a gente está falando do ser humano. E todo o ordenamento, e se a gente sabe que a nossa origem vem de Deus, por trás dessa lei natural está inscrito em nós, está escrita em nós, a lei divina.
A lei que nos gerou a vida, que permite que essa nossa realidade humana e espiritual esteja presente numa única realidade. Ou seja, além do plano natural, que já nos revela muita coisa, nós seres humanos ainda temos esse plano sobrenatural. Então a gente vê que a doutrina da igreja, ela não é um conjunto de ideias malucas inventadas por um bando de padres recalcados que nunca casaram. Não é isso. Nada mais é do que a óbvia constatação pela inteligência que o Espírito Santo ilumina da gente ver como as coisas funcionam e que a verdade está inscrita no ser de cada coisa. Então a gente vê que a doutrina não é algo impossível, inalcançável. O Papa São João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele cita um trechinho da Gaudium et Spes, que é uma das constituições do Concílio Vaticano II, então tem tudo a ver com o Papa Paulo VI também, e até com o próprio João Paulo II, porque ele ajudou muito também. No número 51 da Gaudium et Spes, nesse ciclo da Teologia do Corpo, o Papa cita assim: a Igreja recorda que não pode haver verdadeira incompatibilidade entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e o desenvolvimento do autêntico amor conjugal. Pensa só, você acha mesmo que Deus, que é a sabedoria suprema, iria fazer algo de errado, de inconveniente, de incompatível no amor entre o homem e a mulher, que é justamente o espelho do amor e da comunhão que a Santíssima Trindade vive entre si? Você acha mesmo que Deus ia fazer alguma coisa errada? É como se Deus fosse incoerente com Ele próprio. E Deus, que não tem começo e não tem fim, não pode ser incoerente com Ele próprio, porque se Ele é incoerente com Ele próprio, Ele sai da sua realidade de perfeição. E se Deus é perfeito e algo que sempre existiu, Ele não pode ir contra uma realidade dele próprio. Então, vejam, estamos aqui entrando até está virando um encontro de teologia, mas que é muito simples e singelo a gente conseguir perceber como que a lei natural caminha com a lei divina, né? Com a realidade ontológica, né? A característica do ser das coisas, de como as coisas existem e por que elas existem. E o amor conjugal está inserido nessa realidade profundamente, mostrando que, a partir dessa realidade, e retomando aqui o objetivo desse nosso encontro de hoje, que é falar também sobre a paternidade e a maternidade responsáveis, é a geração de uma nova vida. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, né, e a gente até brinca com isso, dizendo que eu e meu marido, a mulher diz que engravidou, e ela fala assim, eu não sei como é que isso foi acontecer. E a gente até brinca, mas como você não sabe como isso foi acontecer? Isso foi acontecer porque houve uma união, houve um momento especial onde o homem e a mulher, o esposo e a esposa se encontraram e dali gerou uma vida. E por mais que às vezes esses pais possam dizer assim, aconteceu, foi por acaso, né? Ninguém nasce por acaso, ninguém é criado por Deus por acaso. A gente até pode achar humanamente que um filho foi gerado por acaso, mas nenhum ser humano seria também duvidar de Deus e dizer assim, Deus não tinha o que fazer, aí por acaso ele criou aquela vida, ele gerou aquela vida. Não, nenhuma vida é gerada por acaso. Nenhuma vida Deus geraria desleixando e num momento de sem ter o que fazer, criaria alguém. E a encíclica Humanae Vitae, o Papa São João Paulo II vai falar aqui, né, esse sexto ciclo é todo baseado na Humanae Vitae, em que ele explica, comenta, expande esse conceito de paternidade e maternidade responsáveis, esse verdadeiro chamamento, essa vocação que a Igreja faz aos casados, é muito mais do que regulação dos nascimentos, né? É muito mais do que isso, mas é uma visão autêntica sobre o amor conjugal e sobre a integralidade, a unicidade do próprio ser humano, da pessoa humana. Então é muito mais do que só falar sobre regulação dos nascimentos, mas é ir muito mais profundo na questão da conjugalidade e da
individualidade também, né? De falar, de chegar ao cerne, à essência da pessoa humana. E viver a paternidade e a maternidade responsáveis, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa que querem e podem se tornar pais e mães, é gerar uma nova vida e não ficarem fechados a ela. Até porque, se a gente for prestar atenção, é uma das promessas que são feitas lá no dia da celebração do sacramento do matrimônio. O assistente, né, o padre, o diácono, pergunta aos noivos: prometeis receber os filhos que Deus vos enviar e educá-los na lei de Deus e da igreja? É a abertura à vida. E se alguém se une, se casa e fica permanentemente fechado à vida, não está vivendo aquela proposta do próprio sacramento do matrimônio. Isso significa, então, que vai ter que ter 20 filhos? Não, não é isso que a gente está falando. A própria encíclica, o Papa São Paulo VI fala isso. Ele diz que estar aberto à vida é poder gerar os filhos que houver possibilidade. Se você tem a possibilidade de gerar uma família numerosa, isso demonstra toda a sua generosidade para com Deus. Mas se você tiver motivos graves e não for contra a moral da igreja, isso fica muito claro também na encíclica, porque muitas vezes a gente, quando ouve essa parte de estudo e de meditação sobre a encíclica, o Humanae Vitae, as pessoas falam, quando houver razões graves, os nascimentos podem ser espaçados, mas a encíclica é bem clara, não é só quando houver razões graves, e quando não for também contrário à moral da igreja. São duas realidades que precisam ser respeitadas, porque muitas vezes os casais se fecham por puro egoísmo. Só querem viver a realidade matrimonial os dois e não querem ser generosos com Deus e viver a promessa e aquilo que eles se propuseram no sacramento do matrimônio, que é estarem abertos à vida. A paternidade e maternidade responsáveis é estar abertos à vida, seguindo os ritmos da lei natural, sem procurar o subterfúgio da contracepção. E paternidade e maternidade responsáveis não é nem ter filhos demais, digamos assim, e nem ter filhos de menos, porque também tem gente que pode querer usar, não, porque eu sou uma pessoa responsável, esse mundo está muito terrível, então eu não vou ter filho, eu vou ter um filho só, porque senão é uma irresponsabilidade. Não. É nos abrirmos à vontade de Deus para o nosso matrimônio. Então, paternidade e maternidade responsáveis é deixar Deus guiar a sua vida, confiar na providência divina e estar aberto, de ouvido atento, ouvido de discípulo, atento à vontade de Deus. Lembrando que é um planejamento não só natural, mas também sobrenatural. E aí o Papa vem nos recordar aquilo que São Paulo VI, falou lá na Humanae Vitae. Quando existirem razões graves para se adiar os nascimentos, ainda que seja de forma permanente, que razões são essas? De natureza física, ou seja, quando há um problema de saúde muito grave que pode colocar a vida da mulher em risco. Então, uma gestação nova seria um risco muito grande. De ordem psicológica, às vezes uma mulher ou um marido que está com algum problema psicológico grave, então um novo nascimento acarretaria algo de mais sério para a própria vida familiar ou a vida daquela própria pessoa. De ordem econômica ou social, por exemplo, uma família que está vivendo no meio, sei lá, de uma guerra civil ou alguma coisa assim, ou então numa situação econômica degradante, muito difícil. Então, a igreja coloca alguns pontos que poderiam justificar uma diminuição dos nascimentos, mas mesmo assim, aquele casal pode continuar seguindo os ritmos naturais de períodos fecundos e infecundos e assim exercer a paternidade e maternidade responsáveis. E assim, agir dessa forma seria conformar o matrimônio à ação criadora de Deus, que é aquele que gera
a vida em todas as realidades, em todas as possibilidades. É verdade, mas a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, nossa, hoje a gente vive numa verdadeira sociedade contraceptiva, que é uma loucura, assim, a gente se sente às vezes como São Paulo pregando em Atenas e ele dizendo, realmente, a cruz é uma loucura. Pregar hoje em dia sobre a vida de uma forma natural, seguir e encarar a fertilidade como algo natural do casal, realmente, para muitas pessoas, é uma verdadeira loucura. Como que a gente pode, então, reconhecer a beleza da fertilidade e do potencial criador que ela tem também para as nossas vidas? Então a gente vai trazer esse aprofundamento nesses nossos últimos episódios agora, nesse 6º ciclo da Teologia do Corpo. Então você não pode perder, porque essa é a parte prática de viver mesmo a nossa fecundidade, a nossa sexualidade, a feminilidade, a masculinidade na prática. Então, acompanha, porque na semana que vem a gente vai continuar aprofundando em mais um episódio de Seed by Seed.